Então, bora começar o nosso bate-papo. Cadê meu caderno? Nosso bate-papo está baseado em Gênesis 37. Fala o quê? Gênesis 37. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas de seus pais. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Eita, aí pegou. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhe: ouvi, peço-vos que sonhei, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Amém até aí? Então pronto, esse é um texto que eu achei por bem nós falar sobre esse assunto. Porque a gente observa que José foi um cara sonhador. E quem quiser ter alguma coisa na terra, precisa primeiro mentalizar, ter na sua essência, ter dentro de si sonhos. Sonhos. Entendeu? Tá. Mas como esses sonhos vão se desenvolver? Como é que eles vão crescer? Como é que eles vão se efetivar? Vai ser efetivado a partir de um propósito. É uma construção. Eu sonho em ser uma empreendedora do doce. O que é que eu faço? Eu mentalizo, eu estudo, eu aprendo, eu passo a executar passo a passo, e daqui a pouco diz: olha, tem um Banófilo para vender. Entendeu? Ou seja, é algo que é de você. Entendeu? Então, com esse projeto, o que você faz? O propósito, você começa a construir. É como se você constrói uma casa de baixo até em cima. Tem o alicerce, tem as paredes, tem as colunas, tem o telhado, vai para o acabamento. Então, tudo é isso aí. Então, quem quiser adquirir bens precisa entender algumas coisas. Por exemplo, ele precisa sonhar. E partindo do pressuposto dessa questão do sonho, desde pequeno, eu particularmente, eu tinha essa vontade. Eu não sabia o que era na real e como chegar. Mas eu pensava dentro de mim: eu quero ter alguma coisa para quando eu for mais velho eu tenho que me agarrar. Ou seja, eu queria construir alguma coisa, mas não sabia como. Mas dentro de mim já existia. Aí eu fui vender tapioquinha na cabeça, eu fui vender picolé, fui vender din-din, melhor dizendo. Mas eu vendia, gastava um pouco e sempre ficava com um pouco. Existe aí a questão do juntar. Eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito. Como eu vou alcançar aquilo? O que eu faço? Eu faço uma mensuração. Eu mensuro, eu faço uma meta. Daqui até tal ano eu tenho que ter R$10 como poupança. Entendeu? Não posso gastar tudo. Aí entra uma coisa. Existe uma situação que a gente não pode perder de vista, de quem quiser ter alguma coisa precisa guardar alguma coisa. Precisa se excluir determinado ciclo de amizade, precisa se preservar e lutar com aquele propósito em determinado tempo. Aí você alcança. Então tá,
O outro fator é que é o seguinte, quem sonha precisa sonhar, mas precisa ter também colocar na mão de Deus. Porque fora disso, um empreendedor, ele vai construir, ele vai ter o seu produto para vender, mas ele vai dizer assim, meu Deus, eu quero vender. Isso é independente de fé, se é cristão ou não cristão. Ele sempre tem aquela fé, eu vou dizer assim, aquela fé geral, no propósito de que você precisa ter cliente. Então, o que você faz? Coloca na mão de Deus. No nosso caso, como cristão, o que nós temos que fazer? Senhor, eu vou fazer esse trabalho, mas eu quero que o Senhor abençoe para que eu possa vender e dentro dessas minhas vendas eu possa ter meu lucro, dentro desse meu lucro eu possa crescer e alcançar meu propósito. O que é meu propósito? É de ter uma vida mais abastada, eu ter uma condição econômica melhorada. Entenderam aí? Então, o segundo passo aqui dentro do propósito é o quê? O primeiro passo é tudo na mão de Deus. O segundo passo é falar com Deus de uma forma clara. Palavra de uma forma clara. Por exemplo, a mulher que tinha uma causa na mão do juiz. Como é que a mulher que tinha uma causa na mão do juiz? Ela chegava para o juiz, Samuel, e dizia, recebe aí. Quem entendeu a mensagem? Quem que entendeu? Eu não entendi não. Entendeu não, Samuel? Fala de novo. A mulher que tinha uma causa na mão do juiz, Samuel. Você tá entendendo? Samuel, recebe aí. Tu tá entendendo? Então o que acontece? É pra eu receber. Recebe. Ele é o juiz e a mulher foi falar com ele. Tu tá entendendo? Promotor ainda aqui. Mas é uma pergunta. Você falou que tem que sonhar. Sonhar, esse sonho Tem um propósito. Ele tem um propósito. Nesse propósito você vai trabalhar para alcançar e tem metas para você alcançar. Então, sonho, propósito, meta. Como esse sonho, propósito e meta estão dentro de quê? Dentro de uma disponibilidade nossa para com Deus, porque Deus é que vai fazer a semente nascer. A Bíblia diz, lança teu pão sobre as águas, depois de muito tempo o achará. E tem um cunho histórico e tem um cunho histórico e tem um cunho histórico, melhor dizendo. Que é o seguinte, quando as águas do rio Nilo cresciam muito, o que eles faziam? Os israelitas, eles lançavam a semente nas águas. Quando a água baixava, as sementes ficavam nas beiradas do rio, e aí florescia. O Rio Madeira é aqui, assim. As pessoas plantam na margem do rio, ou seja, a água desceu, aquela praia fica toda fértil para plantar feijão, para plantar melancia. Eles têm safra de melancia aqui no Madeirão. Então tá. Então olha só. Então quando você coloca na mão de Deus, você vai passar por uma conversa clara. Ou seja, eu trouxe como exemplo a mulher que tinha uma causa na mão do juiz. Ela chegava lá, seu juiz, faça justiça à minha causa. Seu juiz, faça justiça à minha causa. Seu juiz, faça justiça à minha causa. Ou seja, se você tem um propósito, você tem que bater constantemente naquela tecla. Quem tem um martelo na mão e vai pregar um prego. Ele bate uma, duas, até o prego sumir. Ou seja, você não pode bater 2 ou 3 vezes e desistir. Não, é foco. Eu vou bater até ele sumir, porque eu quero que esteja bem pregado. A mulher, ela fez tantas vezes isso para o juiz que ele se aborreceu, tá, o texto está claro, fez logo justiça e resolveu a causa dela. Então, quem tem propósito precisa ter o foco, precisa ver claramente, eu vou conseguir. Talvez esse ano não, mas o ano que vem. Quem vai estudar para um concurso público, ele estudou para o concurso público, o concurso veio, ele fez, não passou. Cara, mas eu bati no pau da trave, eu fiquei bem pertinho de ser classificado. O que ele vai fazer? Ele vai estudar mais. Para quê? No próximo ele vai atingir a meta. É como se ele vai acumulando aquele combustível para atingir aquele objetivo. Terceiro propósito é jejum. Esté fez o quê? O povo de Israel estava para ser morto, não estava? Tinha um decreto do rei Assuero. Só que Esté disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou jejuar, as minhas moças vão jejuar e você, Mardoqueu, chama o povo aí para jejuar. Vai ser 3 dias de propósito. Entenderam? Como é propósito? Eu quero alcançar algo? Propósito, Samuel, eu quero alcançar algo. O que ele tem que fazer? Ele tem que focar, ele estudar e buscar Deus.
O Monfagner, ele tinha feito vários concursos. A casa dele era um escritório assim, cheio de placa, Marquinhos. De bilhetinho, de coisa que ele estudava, tudo na meta, muito material que ele tinha. Aí quando cheguei um dia lá, eu disse, e aí, como é que tá? Rapaz, eu fiz vários concursos, nada. Tá bom, então vamos fazer um negócio? Morará agora, vamos orar? Vamos botar na mão de Deus. E toda vez que você sentar aqui, você primeiro ora e estuda. Fechado? Fechado. Fez o primeiro concurso, passou. Tá lá, trabalhando no governo aí. E tem 2 barrigudinhos bonitos, né? Tu tá entendendo? Então, o que a Esté fez? Ela jejuou porque tinha um grande desafio pela frente. Eu quero ter uma casa melhor. Eu quero ter um bem melhor. Eu quero alcançar algo melhor para minha família. Eu estava pensando, depois que tu veio aqui, eu comecei a pensar em tanta coisa que a mente fez assim. Em poucos minutos eu escrevi tudo isso aqui. Eu nem sentei, fiquei em pé. Entendeu? Eu fiquei pensando assim, cara, com a idade de Samuel, o que eu tinha? Nada. Com a idade do Marquinhos, o que eu tinha? Também nada. Eu tinha vocês. Eu não morava numa casa de 4 peças que nem piso tinha. Era contrapiso, aquilo ali quando... Meu Jesus do céu. Você era uma... Pensar contrapisozão grosso, cimentão grosso, aquilo ali, quando ia varrer, dava aquela poeira. E se molhasse, meu Jesus, para enxugar, ficava dias na questão do inverno. A umidade. Então veja bem o que eu vou dizer para vocês. Eu quero algo, eu quero. Então o que eu tenho que fazer? Se é um concurso público, eu tenho que estudar. Foco. Ah, Fulano, bora ali no balneário Jalapão. Eu não posso. Por quê? Eu tô focado, eu vou estudar. Entendeu? Se possível, a gente recebe um copo d'água desse que é para adoçar as palavras, molhar as palavras. Entenderam? É foco. Esté disse assim, eu vou jejuar vocês também. E eu vou me apresentar diante do rei. Se o rei estendeu o cetro, aí deu tudo certo. Agora, se ele não estender, eu vou morrer. Mas se eu morrer, eu morri. Ou seja, nós temos que ser determinados em alcançar algo. Porque Deus, ele gosta de quem tem coragem, tem coragem, tem fé, tem crer, ele vai para cima. Por exemplo, vocês sabem o que aconteceu comigo em 97? Eu fui para Camboriú numa caravana de pastores. Chegou lá um dia, o Paulo Marcelo estava pregando. E ele parou na mensagem e disse, olha, aqui tem 140 pessoas que Deus vai surpreender financeiramente. Eu estava sentado numa cadeira, eu dei um pulo para cima e agarrei com as 2 mãos e sentei. Eu digo, é comigo. Tu tá entendendo? Antes de eu chegar aqui, o cara me ligou para me comprar as ações que eu tinha no investimento imobiliário, que valia 150 mil, o cara queria me dar 40 mil. Aí eu digo, não, deixa eu chegar aí para me ver como é que tá e tal. Quando eu cheguei aqui, fiz a cotação, valia 150 mil. Passado uns 3 meses depois, o cara queria me dar 150 mil, mas já valia o bem 400 mil. Então veja bem o que eu vou dizer para você. Nós precisamos entender. Nós precisamos ser proativos. O cara está pregando, alguém está ouvindo a mensagem no WhatsApp, no TikTok, no YouTube, no Kawaii, que mais? No Facebook, alguma coisa. O cara diz, cara, Deus está pronto para te abençoar se eu recebo. Parece um negócio de doido, não parece? Você não sabe nem que o cara... É pela rede social, mas você está conectando com uma palavra, você está conectado com uma ministração. E quando você é proativo, aquilo passa de lá para nós. Eu lembro que quando vocês eram tudo pequeno, a gente não podia ir pro Cláudio Coutinho, e a gente se reunia em casa, na sala de casa, colocava o rádio Boas Novas, tudo sentava ali, Karen, e a gente ia ouvir o rádio. Mas aí, levante a sua mão, aleluia, dê glória a Deus, aleluia, ei, Jesus é bom, é mesmo. Tá, tu tá entendendo? E a gente assistiu o culto pelo rádio. Proatividade, a disposição de receber. Deus te abençoe, amém. É como se você está envolvido nesse clima. Vamos para frente. Então, quando você jejua com um propósito. Tem que ter um propósito. Eu vou jejuar para Deus quebrar as trevas da vida do fulano. Eu vou orar para Deus abrir aquela porta que está fechada por dentro, perder a chave. Tu está entendendo? Aí vem um vento contrário e abre a porta e você entra, toma posse. Tu está entendendo? Então, é desse princípio que a gente vai alcançar algo.
Eu estou falando dentro do princípio da justiça, da legalidade, dentro da honestidade, dentro do legal, dentro do que é certo, que é isso que nós temos que fazer. Do cristão. Dentro de uma visão cristã. Tu tá entendendo? Vamos lá. Pai, se a pessoa não é evangélica, mas se a pessoa não for evangélica, mas no mundo da fé, ele tem fé, ele tem um foco em alguma coisa. Sabe o que aconteceu agora que eu estava assistindo? O camarada disse o seguinte: nós temos que... Eu não sei se foi Mao Tse Tung, não sei. É um cara aí. Vamos acabar com a fé desse povo. Pegaram várias crianças bem pequenininhas, levaram para uma ilha e essa criança foi trabalhada. Eles foram crescendo para eles não saberem nem ouvirem nada sobre Deus. Só que existe uma criança que no final da tarde ele subia assim um morro, era numa ilha, ele ficava lá para ver o pôr do sol. E aí um dos monitores começou a observar: o que esse menino faz? Toda tarde vai para lá para ver. E quando foi um dia ele chamou assim na surdinha, de uma forma sutil: fulano, mas o que você faz ali? E ele disse: eu vou ver o sol entrar no rio. Ele disse: olha, e aí, mas por que você vai ver o sol entrar no rio? É porque é muito lindo. Imagine quem criou. Aí o cara disse, eles ficaram sem resposta. Você está entendendo? Então, o ser humano, na sua essência, ele tem necessidade de Deus, ele crê em Deus. Alguns dizem que não crê, mas tem uma história. 2 militares numa viatura. Um é dizendo que era ateu. O outro disse: rapaz, eu creio em Deus, cara. Tá bom. Aí começaram a trabalhar, papá, daqui a pouco aconteceu um fato que um caminhão parou na frente deles assim e a viatura foi quase por pouco entrou na traseira do caminhão. E o motora, que era ateu, disse: meu Deus! Aí o comandante disse: peraí, tu disse que não era ateu, como é que tu gritou por Deus agora? Eu não estou entendendo. Não, é porque... Ou seja, na essência do homem existe alguma coisa relacionada a Deus. Até porque Gênesis 1:37, é 2:37, eu vou conferir. Diz que Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha só. Olha aqui, cadê 2? Cadê? 1:27, 1:27. E criou Deus, Gênesis 1:27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Entenderam? Então tem um respaldo bíblico. Vamos para frente. Esté fez isso aí e o rei estendeu a mão e anulou o decreto de morte do povo judeu naquela. Então ela foi corajosa, ela foi ousada, ela mediu os riscos, mas ela se lançou. Quem quer crescer tem que se arriscar. Claro que o risco é calculado. Eu sou assim, eu já fiz alguns investimentos, mas sempre muito calculado, baixo de oração. Já tive muitos prejuízos, já. Mas Deus me abençoou em um que superou todos os prejuízos que eu já tive. Entendeu? Mas teve o quê? Teve que acreditar, teve que se arriscar, teve que investir. Então tá, o outro fator importante aqui na nossa palestra é o quê? É palavra. A palavra de Deus é a principal. Ela nos alimenta, ela nos dá firmeza, ela nos chama para um foco, ela gera uma visão. Uma das coisas que eu muito fiz, sabe qual foi? Foi dizer assim: Senhor, eu quero entender, eu quero ver, eu quero contemplar, eu quero estar consciente, eu quero estar convicto que o Senhor está nesse negócio. Você está entendendo? É como se no investimento que nós fizemos lá no Rosalina, eu estava indo lá e eu já vi assim um campo, eu já vi que o negócio era promissor, eu vi o ambiente e aquela coisa me deu aquela alegria, aquela... Tipo assim, aquele feedback, aquele retorno positivo. Por exemplo, esse investimento que eu estou querendo fazer aqui agora. Com certeza eu já senti essa mesma áurea. Vocês estão entendendo? É quando você bate o olho assim: não, esse negócio gira, esse negócio vai dar certo. Mas tem o quê? Que arriscar. Se nós
conversarmos com vários empresários de sucesso e nós vamos ver quantas vezes esses caras deram burro na água, quantas vezes eles faliram. Mas eles não desistiram, eles foram para cima e quando eles acertaram, bombou. Estourou com tudo, né? Então, esse fator, olha, visão para fazer investimento. O que é visão para fazer investimento? É você sentir o ambiente, que já está nesse tópico que nós falamos da palavra, a palavra de Deus. Você está bem ali e alguém ministra uma palavra para você e você diz, rapaz, isso é de Deus, cara. Entendeu? Que palavra boa. Eu gostei disso aí. Meu Deus, se o Senhor tem isso comigo, me ajuda. Aí o Senhor vai, é como se a gente vai subindo o degrau e a gente vai subindo. Aquela coisa que parece tão distante, daqui a pouco, do nada, a coisa acontece. O ano, 1, 2, 3 anos passou e você alcançou aquilo. Entendeu? Então é a visão. Visão para fazer o investimento. O exemplo, eu tenho uma visão para fazer um investimento. Eu vou fazer um investimento lá em tal lugar. Entendeu? Eu aqui entregando água. Visão para investir em tal lugar. Você foi no lugar, você viu, você orou, você buscou a direção de Deus. Rapaz, é aqui. Será, meu Deus? Me ajuda aí. Aí muitas vezes você está conversando com uma pessoa e diz, rapaz, tem um lugar ali que é top para investimento. Aí você já passou lá. Diz, é mesmo? Como assim? Me diga como. Você sabia que eu fui sempre um cara assim? Se eu tinha dúvida em determinado assunto, eu chamava alguém e fazia uma pergunta. Carol, mas o que você acha disso, disso, disso? Aí, não, eu acho assim, assim, assim. Mas por quê? Por isso, isso, isso. É mesmo, é. Aí eu chamava o Samuel, e aquele assunto assim, o que tu acha? Aí ele dizia assim, assim, assim. Eu pegava essas duas ideias, trazia para o meu Kengo e começava. Eu começava a guerrear comigo mesmo. Tem hora que, eu tenho um ponto aqui, que eu já vou adiantar, eu dava tempo para mim mesmo pensar, para mim mesmo articular, cara, tá. E uma coisa que eu fiz foi adotar algumas pessoas chaves para me dar essas orientações. Muitas vezes nem sabem, mas eu tenho conversa com eles e eles não sabem que eu estou fazendo uma investigação. Aí os assuntos vêm e eles vão se encaixando. É como se, cara, tu tá no caminho. Quem vai fazer isso? Não, pois é, eu tô querendo saber, que me deu uma ideia. Poxa, esse é investimento seguro, é bom, pode acreditar. Aí eu vou, só que eu não fico só com isso aí. Uma das coisas que eu falo muito é com a mamãe, né? Eu converso com... Antes eu conversava mais, né? Porque eu tava naquela fase dos investimentos, né? Eu falava um assunto para ela, se ela nem saber, e ela de uma forma assim... Inocente, de uma forma pura, de uma forma sem partido, ela trazia uma orientação. Aí eu unia esse tudo e tocava o barco. Vamos para frente. Não tenha medo de se arriscar, já falei. Tem que se arriscar, mas de uma forma calculada. Eu vou investir tantos mil, esses tantos mil vai me dar a receita de tanto, em quanto tempo e tal. Mas se acontecer assim, então aí você faz os cálculos. Eu sou muito de escrever. Escrevo, rasgo, jogo fora, escrevo e tal, entendeu? Para quê? Para mim ter uma ideia. Se eu investir tanto, vai dar quanto por mês? Quem vai cuidar disso? Como é que vai ser? Se for, entendeu? Por exemplo, o investimento da Rosalina já se pagou. Hoje, entendeu? Se pagou já. Bora pra frente. Faça as contas. Eu até coloquei 1 mais 1 é igual a 2. Faça as contas. Fazer um investimento imobiliário. Eu vou fazer um investimento imobiliário, por exemplo. Eu vou pagar 100 mil num terreno, mas esse terreno, esse local está em franco crescimento. Daqui a 2, 3 meses eu posso dizer assim, eu quero 150. Aí o cara diz, toma, 150. Quantos por cento eu ganhei? 50%. 50% do investimento. Porque eu dei 100, eu peguei 150. Vocês estão entendendo? 3 vezes. Como é que a gente vai conseguir isso? Detalhe, a gente também, aproveitando para anexar aqui o assunto, é que nós que queremos alcançar algo, nós temos que ser honestos, a ponto de não explorar a boa fé de ninguém. Mas a gente tem que trabalhar dentro de um princípio
mercadológico. Por exemplo, se o terreno vale 100 mil hoje, mas daqui a 5 meses vale 150, isso não é você que está botando o preço. Isso é o mercado que está estipulando. Eu quero ganhar um pouco mais, 140 mil. Tu tá? Um pouco menos que diga. Eu não posso pedir um terreno que vale 150 mil, eu vou pedir 250 mil. Tá fora. Não tem como nem uma pessoa fazer algum tipo de negócio, a não ser que essa pessoa tenha uma visão maior do que você. Como é uma visão maior do que você? Um terreno na esquina de um bairro aí, bairro bom aqui, deixa eu ver isso aqui. Bairro comercial. Bairro comercial, na esquina. Eu tô pedindo 200 mil. Esse valor tá excedente do mercado. Só que o cara que veio me comprar, ele tem uma ideia melhor do que eu. O que ele vai fazer? Ele vai construir lá uma loja embaixo e vai construir uma academia em cima. Olha, ele aluga uma loja lá embaixo de 2, 3 mil reais e constrói uma academia e aluga pelo mesmo preço, no mesmo terreno, naquele ponto. Ou seja, ele tem mais força do que a gente. Ele está comprando para fazer um investimento, um mega investimento, que é aluga por supermercado embaixo e em cima mete uma academia e aí ele vai só colher a flepa uma atrás da outra. Você está entendendo? Então, quando ele acha que é um negócio valioso para ele, ele investe. Você está entendendo? Vamos lá. Mas sempre é bom a gente trabalhar dentro da oferta do mercado para a gente não ser, eu vou dizer assim, injusto com ninguém. Porque coisa injusta não é bom, não gera crescimento sólido, crescimento, né? O que é o ser proativo? Muitas das vezes você está numa conversa e você pega no ar. Você pega. Você está entendendo? Poxa, aquele ponto ali, mesmo. Você pega o assunto, o fio da meada. Vamos lá. Então, o segundo ponto aqui é o quê? Esteja preparado para ser. 2 pontos. Quem cresce incomoda. Entenderam? Quem cresce incomoda. Então, quem cresce tem que estar preparado, sabe para quê? Para ser rejeitado. Fulano agora só quer ser porque tá andando num carro novo. Você tá entendendo? Fulano... Esteja preparado para ser o quê? 2 pontos. Rejeitado. Quem cresce incomoda. Muitas das vezes você está ali lutando, não sabe quantas horas você está trabalhando por dia, mas tem gente que não quer crescer, quer te impedir de crescer. E uma das palavras que eles lançam, sabe qual é? Só quer ser. Tá exibido. Não participou mais das minhas reuniões aqui, não vem mais, tá muito ocupado. Ele não sabe que o cara tá estudando 2, 3 horas por dia porque ele quer alcançar um concurso melhor. Ele quer... Tu tá entendendo? Tem até um caso, eu vou contar para vocês, de um militar da PM de Rondônia. Olha só. Ele trabalhava e na folga dele, ele estudava, formado em Direito, e estudava. Ele não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada, era só para atender o telefone dele, se alguém ligasse. Mas o cara estava focado. Qual era o propósito dele? Ele tinha um sonho, ele tinha um propósito, tá aqui. Ele construiu um estudo para ser juiz federal. Tu tá entendendo? Ele tirava o serviço dele e corria para estudar. Estudava. Fez um concurso em Manaus, ficou em 2º lugar. Não foi chamado, só o primeiro foi. Fez um concurso no Acre, ficou em 5º, era 5 vagas, ficou em 6º. Fez um concurso no Rio de Janeiro, 2 vagas. Ele bateu, tirou em 1º lugar. Eita. Pediu baixa e se mandou. Passados uns dias, andando num carro blindado, comprou logo um carro blindado depois de um tempo. O celular dele levantou e disse, agora eu posso ter o WhatsApp, eu posso ter Instagram, eu posso ter Facebook. Agora eu posso ter o luxo de ter alguma coisa. Você está entendendo? Mas o foco do cara era aquele, juiz federal. Você está entendendo? Então é isso que nós temos que ter. Só que nesse intervalo, ele era rejeitado. Sabe por quê? Esse cara só quer saber de estudar. Falando, bora ele tomar uma.
Tô fora, vou estudar. Foi rejeitado, foi discriminado, foi deixado para trás do grupo. O grupo não aceita. Quem cresce, quem tem sonho, o grupo rejeita, mete a tesoura na alta. Por quê? Porque ele não vai para boteco, não vai para coisa, não. Vocês estão entendendo? Isso é uma realidade. E se tratando de profeta, todo profeta era solteiro, era solitário, era sozinho. Outra que eu vou dizer, você tem que se preparar, sabe o quê? Para ser mal compreendido. Fulano, eu não posso hoje porque eu estou com uma missão aí. Não é nem bom dizer o que vai fazer, porque senão eles usam aquela situação para lhe atingir, para matar o seu sonho, para atingir, é como se fosse um cupim que vai corroendo aquilo que você tem. É um negócio complicado. Outra, você tem que se preparar para ser discriminado. Chama o fulano não quer saber disso não, ele não é desses negócios aí não. É sério. E o outro é desconsiderado. Você vai ser desconsiderado muitas das vezes. Você vai... E tem muitos outros adjetivos que a gente pode colocar aqui. E se a gente for para a Bíblia, a gente vai observar quem? José. A nossa leitura. José teve um sonho, os irmãos dele disseram, agora tu quer ser, tu é o sonhadorzinho, é? Tu tá pensando que tu é o menor da turma, rapaz. Tu é o 11º da turma, nós estamos em 12. E tu só ganha do Benjamin, que é um barrigudinho. Tu quer ser o quê? Tu é o seu bambambam? E o cara tinha 17 anos, os outros tu tinha mais idade, né? 30 e poucos anos. Vocês estão entendendo? José foi rejeitado. Ei, lá vem um sonhadorzinho, vamos pegar esse cara, vamos matar logo ele lá pra gastar. Nunca mais ele vai sonhar. Aí jogaram ele na cisterna aí, teve compaixão. Ei, lá vem a caravana dos ismaelitas, vamos vender esse cabo para nunca mais a gente ver ele. Vocês estão entendendo? Então é isso, tem hora que quem cresce vai passar. E outra que eu vou dizer para vocês, muito cuidado, orem a Deus, para quê? Para não serem acusados de coisas, tu tá entendendo? Porque olha só o que foi que aconteceu com José. José estava na casa de Potifar, o cara era abençoado, a casa de Potifar era abençoada, mas a mulher do cara atacou José. E o texto diz que foi várias vezes que ela se chegou para José e disse, deita com ela, deita com ela, deita com ela. Quando foi um dia não tinha ninguém na casa, tá escrito. Aí ela foi para cima dele e arrancou a roupa dele e saiu correndo para fora. Aí chamou, deu uns gritos por lá, chamou o pessoal, ela disse a versão dela. E aí, quando o Potifar chegou, disse, bota esse cabo na cadeia, que isso não vale nada. Ele não falou nada. Irmão, olha, quem cresce, olha, eu vou lhe dizer, estou lhe falando, se você tem uma roupinha melhor, agora tá no chique, né? Meu Jesus do céu, aí você, tudo para a glória de Deus e vergonha do cão, aleluia, e vai embora, entendeu? Então José foi acusado injustamente. Vamos para frente? Terceiro ponto, adote conselheiros. O que é conselheiros? É isso que eu acabei de falar. Você tem uma pessoa que é confiável, uma pessoa que você já descobriu que ela não é invejosa, uma pessoa que quando você conquista, ela te parabéns. Olha, Deus te abençoe. É uma pessoa que a gente tem que começar a analisar para começar a entrar no rol dos nossos conselheiros. Muitas vezes a gente não declara pro cara que ele é o conselheiro, mas a gente tem ele como uma referência. Ei, vou ligar pro fulano. Fulano, tá acontecendo assim com um rapaz aí, tal. Não diz quem é você. É mesmo, cara. O que a gente podia fazer para ajudar esse cara? É assim. É mesmo? É. Não acredito. Aí você... Tu tá entendendo? Você tem um norte, você tem uma visão. É como se você tá de fora e tá vendo as coisas acontecer. Você sabia que muitas das vezes quando você faz isso, você se torna um cara analítico, você se torna com os 2 pés para trás, não um só. Você se torna uma pessoa que você começa a ter uma voz, quando o cara, não, falar com fulano, quando você fala, mas sabe por que você tem essa voz? É porque você armazenou um monte de informações de outras pessoas e agora você tem um equilíbrio, você tem uma palavra mansa, você tem uma palavra que levanta, você tem uma palavra que direciona, uma palavra que desafia, uma palavra que confronta, porque o amigo não é aquele que diz, não, assim não, o amigo diz, cuidado.
Tu cuidado que isso aí tá cheirando laço de morte, tá cheirando laço do cão. Tu cuidado. Tu tá entendendo? É como se ele dá um alerta, ele dá uma palavra assim que você arregala os olhos. Entendeu? Vamos pra frente. Deixa eu ver. Se tornar analítico. Faça a prova. O que é fazer prova? Fazer prova é assim. Se você quer alcançar algo, você diz assim, como é que eu vou fazer uma prova? Eu vou provar a mim mesmo como eu vou fazer isso. Se é concurso público, eu vou fazer esse concurso para me ver o meu nível. E quando você corrige a prova, você olha para você mesmo e diz, cara, tu tem que melhorar, cara. Cara, tu tem que estudar mais. Cara, tu tem que ficar mais focado. Você mesmo diz para você mesmo. Tu tá entendendo? É uma autoavaliação. O que mais que eu posso dizer aqui? É como se você mesmo tá dizendo para você mesmo, cara, tira o pé do chão. Entendeu? Se mexe. Se mexe. Aí olha só, coloca na balança. O que é na balança? Colocar na balança, o que é? Ele diz, meu Deus, eu fiz meu esforço, mas aí você começa a fazer uma retrospectiva. Cara, mas eu podia ter estudado mais. Cara, mas eu podia em vez de eu ter falado, era pra mim ter ficado calado. Em vez de eu ter agido assim, tu sabia que tem horas que hoje eu tô andando, eu tô aqui em casa, tomando banho, tô fazendo alguma coisa, lavando a louça, aí eu começo a pensar assim, cara, eu fui muito burro, cara. Não era pra mim ter falado isso. Puxa, por que eu falei isso? Meu Deus, tu tem que parar. Aí a Cleide me ajuda. Tu tem que parar de falar muito, tu fala demais. Aí realmente eu fico só comigo aqui, rapaz, é verdade. Aí fico e tal. Ou seja, tem hora que eu tenho que dizer, não, tu não pode fazer isso não. Tu tá entendendo? Mas isso aí, meu senhor, que o senhor fala, de não falar, é pra ver pra quem tá falando? Existe determinadas coisas, cara, e que é assim. Se você falar, estraga mais do que tá estragado. Ou seja, se você dizer assim, eu queria falar. Tu tá entendendo? Mas assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com Deus. Senhor, o Senhor é meu advogado, o Senhor é fiel, o Senhor sabe dessa causa. Cara, a pancada vem que você nem se envolve com a coisa, porque o Deus que a gente serve é um Deus fiel e tem coisas que Ele quer nos provar. Eu vou botar isso aqui na frente dele, na frente dela, sabe pra quê? Pra ver como ela vai reagir. Você tá entendendo? Olha, isso é com o chefe, é com a chefa, isso é no trânsito, isso é com a família, isso é na igreja, isso é no trabalho, isso é lá no supermercado. Tu já imaginou? O cara vem e passa na tua frente na fila. Pra quê? Se você, ei, fulano, eu tô na fila aí, tal. Jesus, tem misericórdia de mim. É livramento essa causa não, ou é... Senhor, tem coisas que a gente tem que falar. Não, mas eu sei. Mas tem coisas que... Você já parou pra pensar? Tem coisas que é pra Deus trabalhar no nosso ego? Livramento, né? Deixa eu falar uma coisa. Vocês sabiam que naquele dia nós estávamos voltando aqui do nosso passeio? Eu não acelerei dali pra cá? Sim. Buzinei pro cara que ficou cochilando no trânsito? Por quê? Tava passando mal. Tava passando mal. E se o cara tá dando um passamento? E se o cara tá dizendo J8 agora? Ou senão eu tô lascado. Eu tô com a fininha. Entendeu? Isso corre pro banheiro. Você tá entendendo? São coisas que a gente tem que analisar. E outra coisa que a gente tem que entender demais é que Deus ele vai trabalhar no ponto que a gente precisa ser trabalhado. Agora, uma coisa que eu quero frisar aqui para vocês. Um coração alegre aformoseia o rosto. Seja grato em todo momento da sua vida. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o cara te atrasou na fila do mercado. Só que você se atrasou para passar na esquina da rua X com a Y. E naquele momento Deus estava dando um livramento de acidente. Clóvis estava viajando, vindo de Itaquaruçu, não sei de onde. Aí aconteceu um fato lá, se atrasou. Quando ele se atrasou, ele disse, puxa vida e tal, e pá. Uns 10 minutos na frente.
Ou seja, se ele fosse uns 10 minutos, ele estava lá no local onde aconteceu um acidente grave. Quando ele chegou no local, ele disse, meu Deus, que hora é essa? Ele somou os horários e disse, se eu tivesse vindo direto, eu tinha me envolvido nesse acidente. Então, isso é o sol que a gente consegue ver. Só o que a gente consegue ver. E aquilo que Deus nos livra que a gente não consegue ver. Então, muitas das vezes Deus está trabalhando no nosso eu. Coloca na balança, é tipo assim, será que compensa eu falar? Será que compensa eu esbravejar? Será que compensa eu ir para cima? Será que compensa eu recuar? Será que compensa? Então você vai fazendo uma alta análise. Agora, como é que você vai fazer isso? Quando você tiver mais tempo de oração, mais tempo com Deus, mais tempo... Tipo, você está caminhando, mas você está orando. Você está caminhando, mas você está dizendo, meu Deus, continua comigo, me ajuda, me abençoa, me guarda, me livra, me ajuda a melhorar cada dia. Porque todos nós temos falhas, todos nós erramos, todos nós cometemos uns absurdos assim que sai fora da linha. Mas é porque nós somos seres humanos. Entendeu? Mas se a gente buscar, aí tem longanimidade, tem bondade, tem domínio próprio, tem fé, tem mansidão. Meu amigo, mansidão. E aquela hora que você bateu o martelo na unha, que é a hora que aí a carne quer dar uma palavra daquele grande, aquela palavra bem grandona, aí você diz, meu Deus, Jesus, aí respira bem forte, mas a sua vontade era dar um grito bem alto, assim, esquisito. Não é verdade? Não é verdade? Isso aí são coisas que a gente coloca. Calcule o risco, já falei. Tire um tempo para você pensar. Pensar. Quando a gente pensa, a gente busca a gente começa a ver vários caminhos para a gente seguir. Entendeu? Tire um tempo para você pensar. Sabe como é que eu faço? Quando eu estava dirigindo de moto, o quanto eu conversava na real, mas é bom mesmo, sabe o que é? Você pegar o tênis, coloca o tênis, vai caminhando e vai pensando. Para ali num lugarzinho. Vocês sabiam o que eu fazia? Eu pegava a motinha preta, entrava ali que não tinha guarita, não tinha nada, logo quando começou as casas aqui no condomínio, pegava essa rua aqui, ia lá embaixo, depois do muro ali, eu deixava a moto e descia. Lá embaixo tem um igarapé. Só que aí lá embaixo eu coloquei um toco de madeira e coloquei uma faixa que fizeram uma época na igreja, a faixa estava abandonada lá, sobrenatural. Eu dobrava o joelho lá naquele barranco, colocava as mãos assim em cima do toco, orava um pouquinho e ficava. Depois sentava no toco e ficava olhando para as águas e pensando, procurando trazer e encaixar as ideias. Fazia uns respiros fortes assim, levantava os braços, dava um grito. Porque aqui quase não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém. As casas eram tudo lá pra cima. Aquilo ali nem tinha esse loteamento, nem tinha esse loteamento aí, Granville. Aí eu jogava umas pedrinhas na água, vi, tupu! Entendeu? Aí eu digo, já vou embora pra casa. Aí ia pra casa. Quando eu tava muito agoniado, pegava a moto e ia lá pro Momboge. Ia orar com ele, andar no pasto, andar de cavalo. Ia lá pro Pastor Trindade, do outro lado do rio. Nessa viagem eu ia pensando, eu ia conversando, eu ia articulando e tal. E ficava sempre atento. Alguma palavra que viesse, eu estava atento para capturar, para receber, para buscar. E tipo assim, é como se fosse um quebra-cabeça, mano. Eu ia montando, devagarzinho. Entendeu? Outra, eu sempre fiz um papel de ator. Agora sou pai, agora sou obreiro, agora eu sou funcionário público, agora eu sou obreiro. Não, agora eu sou marido, agora eu sou pai. Tu tá entendendo? Eu procurava dividir isso. Eu era um verdadeiro ator. Eu desenvolvia esses papéis de uma forma bem distinta. Saí do trabalho, não sou mais nada do que eu fazia. Eu sou agora, estou indo para casa. Inclusive as motos e os carros, eles já eram disciplinados, eles já sabiam o caminho certinho. Tinha coisa que eu ia fazer na rua, esquecia, eu ia direto para casa, não tinha como errar. Tu trouxe isso, meu filho? Não, esqueci. Voltava, ia comprar, ou ia fazer. Mas os carros e as motos já sabiam o caminho, tinha a fundo já, direto para casa. Tá vendo? Piloto Interessante. automático, né? Era piloto automático.
Então, deixa eu perguntar para vocês. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Então, né? Sim. Tem muita coisa que a gente vai pensando. Outro detalhe interessante que eu quero frisar aqui. Um testemunho na real, mas um testemunho voltado à nossa fala. Eu sempre quis ter alguma coisa com o propósito de quando eu tivesse mais de idade, eu tivesse a estabilidade. Eu pensava assim, cara, eu vou chegar um tempo, eu dizia pra mim, vou chegar um tempo que eu vou ter as minhas coisas. Aí o que eu quero comprar? Eu quero comprar isso. Eu ia lá e comprava. Eu pensava isso na minha cabeça, mas eu pensava assim que, sei lá, entendeu? Eu pensava que quando eu aposentasse, eu tinha que ter, eu tinha a meta já, eu aposentar com tantos mil, eu quero aposentar com esse valor, entendeu? E eu fazia as contas, eu somava, e não dava, eu somava, e tal. Eu disse, mas meu Deus, a minha meta é essa, entendeu? E quando eu aposentei, eu estava beirando a meta, mas logo em seguida a meta foi alcançada. E a meta está quase duplicando, que eu nem esperava. Tu tá entendendo? Então, é isso que eu sempre pensava. Agora, detalhe. Quando a Cleide começou a piscar para mim e eu piscar para ela, eu tinha um quê? Uma bicicleta, uma cama de solteiro com colchão batido. Eu lavei o colchão, ele tá sofrendo assim. Entendeu? Um ventilador que amarrava num banco, que tanto ele pular, tinha que amarrar com borracha ele, para ele ficar fixo ali. Então, eu tinha isso. Só que, quando eu conheci... Interessante eu registrar para vocês. Eu casei com a Cleide. Casei e eu fiz uma reunião, eu e ela, numa mesa de bar que o meu irmão tinha me dado. O pé dela, um pé era ruído do ferrugem. Era 2 cadeiras. Eu fui lá no mercado, Coimbra, até hoje existe mercado. Comprei um caderno de 48 folhas e uma caneta. Cheguei lá e disse, minha filha, vamos fazer uma reunião? Bora. Ficava na frente, minha filha, vamos fazer o seguinte, vamos pedir a Deus um fogão de 4 bocas, uma botija grande, porque a botija era de 1 quilo, aquela de pipoqueiro. Rapaz, aqui uma vez deu um vazamento, eu peguei essa botija, joguei no meio do terreiro. Eu digo, meu Deus, se estourar, estoura pra lá. Cara, aí eu fui botando assim, ó, cara, e fiz a relação. Aí tinha um fogão de 4 bocas, a botija grande, aí tinha cama, aí tinha geladeira que a gente não tinha. Aí fui botando tudinho. Você acredita? Ele disse, olha, ao longo do tempo a gente foi alcançando. E acreditar, a Carol já veio, né? Aí tá, e agora? Vamos morar onde? Todo lugar que eu batia para alugar, rapaz, as pessoas são tremendas. Prepare para ser rejeitado, não falei? A pessoa olhava para mim e olhava assim, direto para a barriga da Cleide. Eu disse, não, fique tranquilo. No dia que a neném nascer, que a criança nascer, nem sabia se era mulher. E naquele tempo, 30 anos atrás, era uma luta para você fazer um negócio desse negócio, né? Mas por que, pai? Por barriga dela? Porque ninguém quer alugar um apartamento para uma criança que vai nascer, que vai chorar, vai incomodar os inquilinos, vai tocar os ereba, né? E a Carol, ela nasceu com um dom de chorar. Entendeu? Aí tá. Tu acredita, Carol? Nós chegamos na casa de uma pessoa, ela fez isso, Samuel, olhou pra mim, eu magoei. E a Cleide, ela olhou pra Cleide, olhou pra barriga e disse, ei, no dia que a criança nascer, nós vamos embora daqui. A mulher acreditou na minha fala. Alugou o apartamento. É aqui mesmo que a gente vai ficar, minha filha. Quem te fez da molesta? Eu tinha quantos anos, Carol? 20. E a Cleide 20 também. Rapaz, a mulher acreditou, cara. Alugou um apartamento, já paguei e tal. E aí fui buscar as coisas. Uma cama de solteiro, que o cara tinha me dado no colchão. Lavei o colchão, ficou dessa alturinha assim. Aquele colchão, só aquele negócio. Meu Jesus. Aí não tinha mais outras coisas. Eu acho que tinha umas 3 panelas, né, amor? Sim. Umas 3 panelas. Aí tá a moral da história. Eu aluguei dia 14 de fevereiro. Quando foi aluguei dia 16 de fevereiro. Quando foi dia 15 de abril, Carolzinha veio, chorando. Aleluia. Fogo e lágrima.
Só a tocha viva. Quando foi dia 15, a Carol nasceu. Foi dia 16, minha senhora, não tô devendo nada, tô pegando minhas quase nada e estamos caindo no mundo. Fui embora. De lá, daqui da rua Davi Conabarra, Mas nunca você esqueci. nem quis falar com a mulher pra dar uma chance? Não, é porque não era propósito mais a gente ficar lá. Já tava batido o martelo. Eu digo assim, ó, estamos indo embora. Aí a Carol de lá nem foi. A Carol foi lá pro apartamento, não, né? Não foi pro apartamento, não. Fomos pra uma casa alugada lá no Pombal. Casinha bem bonitinha, alta. Não era mais apartamento. Já era uma casinha alugada e tal, para daqui para de lá. Então, nesse percurso todo, eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu sempre conversei com Deus. Eu sempre, mesmo não tinha uma fé cristã evangélica, mas eu tinha uma fé cristocêntrica. Entendeu? Eu falava, eu tinha muita crença. Entendeu? E essa crença era em Jesus. Sim. Entendeu? Aí eu comprava aqueles cartão, mandava e tal, sempre fui ligado. E aí o que acontece? Desse tempo que nós fomos para Pombal, a Carol foi nascendo, foi crescendo e tal. Eu sei que ficamos de aluguel 11 meses e 15 dias. Nesse período nós já saímos para nossa casa, que é aqui no Esperança Comunidade. E aí foi indo, trouxemos a mamãe foi morar lá atrás. Mas aí o que acontece? Eu aceitei Jesus em 94. E aí eu comecei a fazer o seguinte, Senhor. Foi um plano de Deus na nossa vida. E de novo, eu tinha um sonho de ter um emprego home office para ganhar X. Mas quando Deus me abençoou, Ele me abençoou 2 vezes mais. 2 vezes mais, 3 vezes mais com o que eu tinha planejado. Mas isso aí está em base de oração. Tu diz, Senhor, eu quero que o Senhor faça assim, assim, assim. Meu pedido é esse, não é? Não, e outra coisa, quando eu saí do exército, eu falei pra Karen, eu tava tão confiante na minha qualificação, que eu falei, eu vou sair do exército, vou dar baixo no meu trabalho, e por eu ser um cara qualificado, na cidade tem muitas vagas que pedem uma qualificação até menor do que eu tenho. Então vai ser muito fácil eu arrumar um emprego. Uma questão de ego, inclusive, né? Uma questão de autoconfiança, de não, tipo assim, eu teoricamente aquela não convicção, preciso, tu tinha... Não preciso de uma ajuda de Deus, tipo isso, porque eu tenho qualificação. E durante esse 1 ano que eu fiquei mais próximo de Deus, obviamente. E aí refez a ideia. Eu comecei a entender que é o seguinte, apesar da sua qualificação, da minha qualificação, tinha vagas aqui na cidade que era o nível 3. Exigia o nível 3. Eu tinha o nível 5 para aquela vaga, por exemplo. E não me chamavam. Eu ia para entrevista de emprego. Marcos, muito bom, seu currículo é muito bom, tal, vamos entrar em contato. E eu falava, poxa, a vaga pede 3, eu tenho 5. Tô dentro. Pra empresa. Olaria. E a gente ia deixar alguns irmãos, acho, né? Na Kombi? Não, na igreja. No carro. Prisma. A gente ia deixar ali na rua. Aí subia, passava entre os prédios ali. E tal. E eu lembro que eu tava no banco de trás e falei, eu vou trabalhar aqui. Eu falei isso. É o poder de você. Aí depois. Aí eu comecei a trabalhar lá. Mentalizou, né? Aí depois. Nesse tempo tu já era adolescente ainda? Eu tinha 16. É. 16. Eu fiz a prova com 16. Acho que eu entrei e tinha 17. Mas tu passava em frente do MP. A gente ia deixar a irmã Alteia. Aí passava bem em frente do MP ali. Um horário de pedrinhas. Era. Aí eu lembro que teve isso. Aí eu fiz a mesma coisa com a defensoria quando eu tava na faculdade. Passava em frente da defensoria. Que eu fiz a prova. Eu fiz a prova da AGU, do MPF, da Defensoria da União. Eu passei na AGU e na defensoria. Só que na defensoria eu queria trabalhar. Que lá a bolsa ia dar suficiente para eu pagar a faculdade. A da AGU pagava melhor, então. Ó, tá vendo? Foco. E eu tava no segundo período, eu fui chamado lá pra fazer entrevista, né? Aí eu não tinha tido matéria básica ainda de processo. Aí não me chamaram lá na AGU. Aí passou um pouquinho, aí me chamaram da defensoria. Mas teve uma também que você não tinha matéria suficiente, né? Mas você falou, não, eu vou fazer. Defensoria. Foi nessa, Foi. né? Na defensoria o estágio era pra quinto período pra frente. E eu quando eu fui chamado, eu tava no terceiro. E eu tava adiantando matéria do quarto.
Eu sei. Aí eu fui e falei com o servidor lá, olha, não tenho a matéria ainda não, Mas eu vou fazer. mas eu tô adiantando já e no próximo semestre eu já tô adiantando matéria da quinta. Proatividade, né? Foi, aí ele falou, ele me olhou assim e tal, falou, não, pode deixar, Vou acreditar. vamos te ligar. Aí passou um pouquinho, acho que foi no dia seguinte, acho que foi 2 dias depois, ele me ligou aí, pode trazer teus documentos que a gente vai fazer teu contrato aí. Aí eu cheguei lá, ó, estagiário pra fazer todo tipo de petição, né? Só que eu não tinha tido processo civil ainda. Aham. Eu tinha tido só, acho que eu tava tendo teoria geral, que O não é básico. específico, né? Não Aham. tem conhecimento de prazo, de técnica processual. Aham. Aí eu fui. Teve a que primeira estudar. coisa que eu tive que aprender foram coisas muito básicas, assim, de prazo, que é o mesmo prazo pra tudo e eu não sabia. Aí eu fui fazer, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi uma apelação, foi um recurso já. A primeira peça que eu fiz foi um recurso. Nossa. Aí isso foi pra. Eu peguei uns modelos, né? Mas pra mim era muito doido, porque eu tava no terceiro Era período muito profundo, fazendo. né? Muito. E aí eu lembro que eu estudei muito pra fazer aquela petição que era muito simples. Era um recurso, mas era um recurso simples. Eu sei. Mas tu não sabia que era tão simples, né? Não, na época não, na época E nem era- sabia fazer o simples. Eu não sabia fazer o simples. Eu não tinha feito nenhuma petição inicial ainda na faculdade. E eu já tava fazendo recurso lá. Cara, tá vendo? Já procurou a capa, Mas né? ele mentalizou e Pronto. verbalizou também, né? Então, a nossa Talvez- conversa tá baseada nisso aí. É vencer o desafio, é coragem de encarar, de ser honesto diante da situação. Fulano, eu não tenho essa matéria, mas eu vou estudar. Opa, valeu. Vem pra. Entendeu? E o que aconteceu que eu fiz lá? Eu lembro que teve isso daí, estudar defensoria, e eu sempre, quando eu ia fazer as provas, eu sempre falava assim, eu quero trabalhar aqui. Quero fazer isso, quero fazer aquilo. O meu objetivo de trabalhar era aprender tal coisa. Na defensoria é aprender tudo. E aí eu falei, não, lá é o lugar que eu quero ficar. Se não for lá, tem que ser no Ministério Público. No Ministério Público também pega tudo. E aí eu fiz a prova do MPF. Aí passei. Aí quando eu fui chamado, fiz a entrevista, perguntei lá como é que eram os horários. Isso em 2020, eu já tava com 1 ano de defensoria. Eu entrei na faculdade em 2018. Em 2019 eu já tava na defensoria. E aí, em 2019, passei 1 ano trabalhando. Passei no MPF. Aí no MPF... Foi Piperon? Hã? Foi Piperon? Não. Esse daí foi depois. Foi o seguinte, ó. MPF, aí começou... Eu recusei. Aí passou uns meses, aí veio a pandemia. E o meu contrato da defensoria tava acabando. Aí eu falei... Eu tinha recusado, né, no MPF. Falei assim, ó, vou ficar na defensoria porque lá eu tô aprendendo mais e tal. Recusei lá. E aí, se eu fosse pro MPF, eu ia ter 2 anos. Então eu ia passar a pandemia toda trabalhando. Mas existe um propósito, né? Que o propósito era o quê? Você se capacitar cada vez mais, porque lá na defensoria tinha A experiência vários. era mais ampla. É ampla, né? Aí o que eu fiz? Recusei. Quando eu recusei, passou uns meses e veio a pandemia. Eu já fiquei planejando já. Como é que eu vou pagar a faculdade depois se a minha bolsa, se acabar meu contrato? Aí fiquei nisso, trabalhei a pandemia. Quando faltava poucos meses assim, abriu uma... Isso na época da pandemia, do estágio, ainda passei no TCE e no TRF, para 2 varas, na turma recursal e na terceira vara lá. E eu recusei porque eu falei, não, a experiência melhor que eu vou ter é em tal lugar. A experiência que eu quero ter é essa, é aquela. Enfim, aí acabando no meio da pandemia ainda, acabando meu contrato, aí eu fiz uma seleção para o escritório de advocacia, que eu já tava aceitando qualquer coisa já. Me chama aí e tal. Aí eu fiz a entrevista para ir pro escritório. Aí beleza, fui selecionado. Eu ia começar lá, ia ganhar, eu lembro, 600 e poucos reais. Só? Trabalhar 6 horas. Só a cota da universidade, da faculdade. Nem isso, não pagava a faculdade. Não pagava nem a faculdade. Aí eu falei, não, mas eu vou pra não ficar sem fazer nada. Aí eu podia acumular estágio em outros escritórios, sei lá, ia fechar carga horária de 10 horas diária, lá ia trabalhar. Aí eu fui, e aí surgiu aleatoriamente tipo assim, não era muito conhecido, né, o estágio lá do Iperon. Aí eu fui lá, enviei meu currículo. Aí fui chamado, né, pra fazer a entrevista. Aí quando fui chamado lá,
A primeira coisa que o procurador fez foi pegar meu currículo assim, ó, isso aqui a gente não faz, ó. Aí fez um X assim no meu currículo. Mentira! Falou assim, olha, tu bota as experiências mais recentes, assim, deu tipo uma aula de currículo assim. Aí o cara, tá bom, né? Aí fez umas perguntas lá pra mim sobre licitação. E nessa época eu já tinha trabalhado lá na empresa de licitação. É verdade. E aí foi aí que eu tive a oportunidade de começar lá a estagiar, depois de menos de, sei lá, acho que uns 10 meses depois, eu virei assessor lá. Começou a melhorar a vida do Samuel. Então, olha só que eu vou dizer pra vocês. A nossa conversa, quem quer crescer tem que tirar o pezinho do chão e partir para cima. E o mais interessante, quem quiser crescer precisa orar, precisa conversar com Deus. Mas e a pessoa que não é cristã, evangélico e tal, que é católico ou outro, não interessa, conversa com Deus. Com alguém, né? Teve um caso. Hã? Acho que o Samuel falou aí, tem uma coisa Vem cá, que é bom frisar. Porque aqui, ó. mesmo que você. Segura. Mesmo que você não tenha aquela comunicação com Deus, assim, né? Vamos dizer assim, como crente, mas tudo que acontece na sua vida, na nossa vida, independente, quem foi o mentor? Foi Deus. Verdade. Nada se consegue por sua própria força. Tudo bem que você se esforça tudo, né? Estuda e se esforça de uma maneira ou de outra, desafiando, né? Tendo os desafios, como é que eu vou dizer? Passando pelos desafios, mas quem é o mentor do seu sucesso é Deus. É verdade, é verdade. Boa observação. Teve da defensoria. Eu tava lá, fiz a prova, sempre que eu passava lá na frente lá, eu falava, vou trabalhar aqui, sempre com essa mentalidade, eu trabalhar e tal. Olha, Carol. E aí, antes de eu ir pra lá, eu tava trabalhando lá naquela empresa. Sim. Sem carteira, sem nada. Ganhando R$1.000 pra trabalhar 8 horas diárias. 10 horas. Sem carteira, sem nada. Tu ia de bicicletinha naquele tempo, Ia né? de bicicleta. Foi lá que roubaram uma vez bike ou não? Não. Foi no IFRO, né? Não, foi no Tentado. caminho do IFO que tentaram roubar. Nossa. Aí, o que aconteceu? Eu tava lá na empresa, era tipo de tarde. E eu vendo aquela situação toda, eu tava trabalhando, eu falei assim, pô, acho que não é o caso não, de eu ficar gastando minha energia, que é melhor ir para um estágio. Sempre tive essa mentalidade de que eu tinha que desenvolver melhor a minha técnica do que eu ia trabalhar de fato. Sim. E aí eu falei, cara, trabalhar aqui, vendo negócio de contabilidade, mexer com licitação, que foi uma coisa fundamental, que foi de Deus eu ter aprendido com ele, senão eu não teria conseguido a vaga no Icarão. Uma coisa tá aí. Não, mas aí que a gente entende, é um degrau, um propósito. Tipo assim, a gente não consegue entender determinadas coisas, mas se a gente parar um pouquinho e dizer, cara, tem um propósito aqui. Será que vai servir para alguma coisa na frente? Aí, daqui a pouco as coisas é como uma engrenagem. É Deus que faz um negócio, não tem pra onde correr. E naquela época foi bem assim, ó. Tinha começado a faculdade, o papai tinha começado a ajudar pagando a bolsa e tal. Aí, beleza. Eu falei, não, tem que começar a trabalhar. Não tem jeito, tem que começar a trabalhar. E aí foi que quando eu consegui essa vaga lá, e aí comecei em outubro. Fiquei passei 5 meses só trabalhando lá, porque saiu o resultado das provas que eu tinha feito. Aí, só que nesse período que eu tava trabalhando de todo tipo de coisa que eu fazia na empresa. Era RH, contabilidade, financeira. Compras. E até o cliente. Eu fazia orçamento também. Eu fazia Cheira bruto, né? negócio de laudo técnico, também ia resolver no CREA. Eu fazia tudo praticamente. E aí, eu tava lá de tarde, e lá era uma casa assim, escuro. Quase um trabalho de escravo. Tipo assim, a luz era muito fraquinha. Eu me lembro disso, a luz era muito fraquinha assim. E a casa era toda fechada, não tinha a janela, não tinha janela naquela parte. Aí, enfim, eu lembro que eu tava lá de tarde, eu falei, cara, começou a pensar. Parece que eu tô fazendo, onde que eu tô gastando minha energia? Aí eu lembro que eu fiquei de joelho no meio da sala lá. Eu falei, meu Deus, me tira daqui.
Olha. Eu queria outro lugar pra trabalhar, eu não queria trabalhar mais lá. Caramba. Que era muito fora do que eu tava, do meu objetivo. Então eu falei, não, tenho que... E aí naquele dia eu tava tão estressado lá no trabalho, que era muito problema. A empresa tava meio que se desfazendo, se dissolvendo, poucos contratos. E aí tinha que se desdobrar em 30 pessoas. E aí isso gerava uma cobrança e tal. O cara me cobrando, nem assinou minha carteira tava cobrando. E aí? Mas ele foi um grande degrau na minha vida, né? Que eu entendi. E aí, depois desse dia? E aí foi pouquinho tempo, acho que foi coisa assim de um mês, eu acho. Eu já tava na defensoria. E na época da defensoria eu passei um tempo trabalhando na defensoria e lá pra eu poder ensinar outra pessoa que ia ficar no meu lugar. Meu Deus. Aí passei esse tempo trabalhando. Mas no aí lugar. envolve o tema aqui, né? Com honestidade. Não, eu vou te ensinar, eu vou passar tudo certinho, Eu bonitinho. escrevi um caderno com todas as orientações de todas as áreas da empresa, né? Senhas e tal, com quem que falava, com quem que resolvia, o que tinha que fazer, os prazos. Tudo eu fiz num caderno de anotação e deixei lá para a próxima pessoa. E aí quando a pessoa chegou, eu falei, olha, tá aqui as orientações, eu vou te passar o principal aqui pessoalmente, mas as dúvidas você consegue tirar aqui nesse caderno. E se ele tiver de dúvida, vai estar aqui, que eu tive a mesma dúvida e eu anotei. Cara, não, e ainda foi parar na usina, Santo Antônio. Foi na época do IFA. Foi antes, o homem é bruto no trabalho. Fora, nada a ver com o direito, né? Era aquela... Era manutenção elétrica. O homem era bruto, a eletricidade. Estagiário de manutenção. Quase que foi pra essa área, né? Quase, eu fui chamado quando eu tava na faculdade ainda pra essa vaga. Aí eu falei, olha, você estagiou com nós aqui e tal. E abriu uma vaga pra ser técnico em manutenção, né? Tal, então. Lá na usina? Na usina. Aí a gente queria saber se tu tem interesse. Aí eu falei, cara, eu mudei de área, agora eu tô na área do direito. Aí ele falou, Ele ficou, tipo assim, ele passou uns segundos sem entender. Processando. Porque na época da usina, eu me lembro que era uma vaga muito boa, né? Era uma vaga muito boa, porque pagava bem, né? Pra cargo inicial, assim, já pagava bem. E era na Santo Antônio, não era na terceirizada. Aí eu lembro que foi o seguinte, que na época que eu era estagiário lá, eu queria aprender, né? Tava lá pra aprender, então eu ia fazer. E eu lembro que eu ficava, às vezes, nem... Eu acho que eu posso também. Ver que é possível, né? Tu também Tudo começou planejou ganhar mais pra tu poder amarrar o compromisso, né? Não foi assim, eu vou comprar amanhã, não. Vou assumir aqui uma parcela, porém, para eu assumir isso que eu tenho que fazer isso aqui antes, que é alavancar meu capital. Como que eu faço? Faço assim. E graças a Deus, o meu capital ficou, depois que eu saí da faculdade, ficou muito bom. Mesmo nos primeiros anos, não, ficou legal. Só o fato de você, na faculdade, já ter passado no OAB e já tá compulsado. Ixi, é uma benção. Tem gente aí que estuda 5, 10 anos. E tu era um cara bem focado, né? Mas também tem isso, né? Eu lembro que estudava muito. Às vezes não participava com a gente, porque estava estudando, pegava comida e ia comer no carro. Porque estava no quarto, né? Porque estava estudando, não queria perder o foco ali, a ideia, né? Eu lembro disso. O propósito, né? Você pensa, né? Eu lembro que na época do concurso do TJ, eu lembro que eu tava no Iperon. O Iperon era assessor. Então eu tinha que trabalhar mais para poder estar controlando e tal. E conciliar a faculdade. E aí eu tinha que estudar pro concurso também. Então, naquela época eu comecei a trabalhar muito, né? Eu tinha ficado com uma parte específica de licitação. Então eu tava trabalhando pra caramba. Aí eu fui e fiz o seguinte, na época do final de ano, que era final do semestre. Eu fui e aluguei a salinha. Verdade. Eu aluguei a salinha lá. Falei assim, não, eu vou depois do trabalho, eu vou pra lá. Aí eu chegava lá cansado. Às vezes eu dormia, sentado. Aí a aula torando assim, aí eu acordava assim no meio da aula. Então eu dormia com, tipo assim, sabe quando tu vai dormir? Com o olho aberto?
Aí tu não se mexe, assim, tu tá vendo aqui a aula e tal, anotando assim. Aí teu olho só vai, do jeito que você tá, você apaga assim, e depois você volta. Cara, aí eu ia lá, descia, jogava água no rosto, eu saía de lá 10 e pouco. Todo mundo tem a sua história de o sacrifício que fez, né? É. Mesmo mesmo aquela conquista mínima tem um sacrifício. Né? Tem. E assim, quem ganha mais sacrifica mais, né? Obviamente. Beleza? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tô surpresa desse momento que a gente criou aqui, sabia? E fora as outras coisas que a gente vai lembrando. Agora, pra gente encerrar, faça tudo com honestidade, seus negócios bem pensados. Esposa tem que ter conhecimento do coisa do marido. É bater papo. Ela tava lavando a louça e disse: marido, por que a gente não compra esse carro? Aí, mulher, mas nós não temos esse dinheiro todo. Mas será que a gente não... Essa proposta, ou seja, um vai dando o alicerce pro outro para ir jogando para cima. Não é jogando para baixo. Eu já te falei que não dá certo. Isso é ruim, entendeu? Tu consegue, vai dar certo. Bora. Outro ponto. Sempre pense no lucro. Ou seja, quem quer crescer tem que dizer assim, eu vou me esforçar agora, mas amanhã eu tenho resultado. Entendeu? Por exemplo, quer mexer com comércio. Você vai comprar um celular por 10, você tem que vender pelo menos por 11. Entendeu? No mínimo, tem que tirar 1% de ganho e 10% que diga. Entendeu? A outra questão, você tem que valorizar o que é seu. Eu valorizo o que é meu. Eu valorizo o que é meu. Isso aqui foi com sacrifício, foi com esforço, foi com suor, foi com coisa certa, com honestidade. Entendeu? É isso aí. Para encerrar o ponto 5, seja um bom administrador. O que é ser um bom administrador? Aqui pega muito, sabe o que é? Não gaste com coisa boba. O que é? Com coisa desnecessária. É por isso que quem quer ter uma vida equilibrada, eu passei... Em 2001 para 2002, nós passamos uma crise econômica em casa, a ponto de não ter dinheiro mesmo. Zero. Eu tive que vender um computador que a gente tinha, eu vendi um terreno parcelado. É por isso que a gente tem que ter, para no momento que a gente precisar, a gente desfazer. Entendeu? Porque esse dinheirinho, tudo que eu recebi picadinho do terreno, acabou em nada, mas supriu a necessidade básica que a gente viu. Detalhe, naquele tempo eu criei uma planilha. A planilha era a seguinte: R$2 para pão, R$2 para pão. R$2 para leite, R$2 para leite. R$10 para botar gasolina na moto, R$10 para moto. Olha, R$100 para fazer o rancho de casa, R$100. Olha, 150 para comprar 80 reais pra gente comprar de mistura. Eu lembro que eu comprava um saco, não tem aquele saco de colocar a cesta básica? Uhum. Ali vinha carne moída, vinha mocotó, vinha fígado, vinha como é que é o nome? Espinhaço, entendeu? Tá. Bisteca. Nossa. Vinha bisteca, aí vinha uma carne pra assar de panela, vinha carne para cozido, vinha carne para bife, vinha tudo. Aí eu ficava aquele pacotão ali, aquele saco cheio de carne. Eu comprava, sabe onde? Na Calama com a Guaporé, casa de carne, não sei o que, 4 de janeiro. Aí um dia eu tava com esse saco lá. Eu digo, meu Deus, e agora? Como é que eu vou para casa? E olha que é longe de lá, né? De pé. Eu digo, cara, meu Deus, prepara aí. Aí chegou um conhecido que ele me conhecia e eu conhecia ele. Mas não era assim de amizade. Ele está indo para onde? Pau, tô querendo ir para casa. Aí ele olhou com um saco de carne aqui do lado, que é aquele saco transparente, né? Eu peguei aquele saco assim, botei dentro do carro dele e foi me deixar lá em casa. Eita, glória a Deus. Providência. Então, o que acontece é o seguinte, olha, você precisa gastar com aquilo que é útil, entendeu? Olha só, outro fator que é importantíssimo na vida da gente, não queira ser melhor do que o outro.
Sempre, tipo assim, tem uns caras que acham que eu tenho muito dinheiro. Aí eu disse, não, meu irmão, fica em paz. Até eu tenho um cara lá, num lugar aí, Samuel, e diz assim, ei, leva a tua conta lá pro banco tal, que a minha esposa é gerente lá. Eu disse, rapaz, fique tranquilo. Tá bom, nunca levei. Outra questão que eu vou dizer pra você, você não pode dar um assim de que tem e não ter. Mesmo que você tem, não fique demonstrando. Não seja boca aberta. É tipo o seguinte, verdade, tu quer ver um negócio, cara? Tu vai com teu carro 0 km, para na porta da loja, desce o carro e entra. Essa bolsa é R$100. Pra senhora é 150. Só. Com desconto eu vou fazer 140, tá bom? Ah, minha filha, eu gostei demais dessa bolsa. Ah, bota aí dentro. Então, o esperto é o seguinte, você vai entrar na loja aqui, pare seu carro lá uns 50 metros, a pessoa nem sabe, ela nem sabe de onde tu veio. Tu tá entendendo? É assim. O que tá acontecendo na Porto de Galinha? Agora, tá bombando na terra aí. Os caras chegaram lá, o vendedor disse, esses caras são turistas, eu vou meter a faca. Pra gringo é mais caro. Pra gringo é mais caro. Inclusive, quem foi que me falou isso aí? Foi tu que me falou? Foi a gente que falou, acho. Do quê? De Porto de Galinhas. O cara gravou, o cara veio assim, ó, e gravou, disse assim, ele falando em português. Eu vi, foi. O cara falando em português, presta atenção. Quanto é essa água? Ele diz assim, R$5. Aí ele deu uma volta, ela vem, falando em inglês. Quanto é essa água? R$20. Ele pagou. Tá vendo aqui, pessoal? Aí ele botou as duas filmagens, ele aparecendo e a própria pessoa aparecendo, vendendo a primeira e a segunda vez. Então, veja bem o que eu vou dizer pra você. A gente tem que ser esperto, sabe pra quê? Pra gente não ficar... Não, tá com o teu carro novo? Tem estacionamento bom. Tá bacana o teu. Tá molhado. Meu cabelo. Vai. Tá finalizando já. Então pronto. Vamos finalizar. Seja um bom administrador. Não gaste com coisas bobas. Não queira ser melhor do que o outro. Seja modesto. Modesto é interessante isso aqui, entendeu? Para que... tipo assim, discreto. Se eu posso comprar uma camisa igual a Polo de 50, eu não vou comprar uma de 400. Falar nisso, eu vi uma blusa. Eu fui. Veja quanto com a sua realidade. Entendeu? Dentro da realidade. Evite dizer o que você é. Isso aqui é importante, tá? Verdade, sim. Eu sou o bambambão, o cabeça de ovo, não. Eu sou o Marcos e tal. Aí a pessoa reconhece você. Ah, você é o irmão Marcos. Ah, você é... Entendeu? Aí coloca o título na frente, entendeu? Aí tudo bem. Agora se a pessoa chegar se exibindo, não, deixe que as pessoas digam quem você é. Isso é nobre, tá? Tá na Bíblia. Isso está na Bíblia. Tá valendo. Tá valendo. Ó, outra que é, evite dizer quem você é, deixe que as pessoas dizem quem você é. Pronto, aqui o negócio pega, tá? Evite dizer quanto você ganha, evitar de dizer título, evitar de tal, quanto mais discreto você seja, mais as pessoas dizem, cara, eu admiro esse menino. Olha que o cara é isso, mas ele nem diz nada. Tu tá entendendo? Eu admiro essa moça que é isso, mas ela não chega aqui passando carta na cara de ninguém, eu dizendo A ou B ou C, porque querendo ou não, aquela pessoa que não é daquele título, ela se diminui e a outra se sobe. Aí fica, opa, seja você de boa, tranquilo, oi, bom dia, boa tarde e tal, entendeu? Porque isso é muito nobre, eu vejo assim uma nobreza tão bacana, você vê determinados caras que são muito ricos aí, os caras são normais e tal. Agora tem os caras que têm um pouquinho de dinheiro, já querem humilhar os outros, já querem, ai meu Deus, difícil. Tá bom? Então, eu quero aqui agradecer por esse bate-papo, só foi um bate-papo de finanças, experiências, situações que a gente pode refletir depois, mais para frente, e a gente pode melhorar. Outra reunião que nós tivemos dessa, a gente vai trazer mais experiência, mais fatos assim, sei lá, a gente com certeza vai amadurecer melhor. Eu particularmente agradeço muito a Deus porque
Deus tem me abençoado muito com relação a essas questões e eu posso compartilhar com vocês. Agora, eu entendo que se a gente for fazer uma retrospectiva, vocês na idade que vocês estão anos-luz quando nós éramos da idade de vocês. Estão vivendo um patamar, um tempo totalmente bacana, nobre mesmo, entendeu? E a gente só tem que agradecer a Deus, isso aí tudo nós atribuímos a Deus, nós tributamos a Deus essas bênçãos que vocês estão receberam, estão vivenciando, estão vivendo, estão desfrutando. E sobretudo, graças a Deus, ninguém subiu para a cabeça do jeito que é aqui, com as pessoas, a gente tem ficado sabendo aí quando você chega em determinado lugar, poxa, fulano, é um menino tão assim, isso é muito bom para a gente que é pai, ouvir alguém falando para isso, sem interesse, a pessoa fala, porque ela vivenciou aquilo, ela viu aquele negócio. Então isso é muito nobre, isso é muito bom. Continue buscando uma vida boa com Deus, com as pessoas, respeitando, sabendo entrar, sabendo sair, isso é muito bom, entendeu? Eu pegava carona com o Alisson. Daí o carro dele tinha uns detalhes. E aí eu achava lindo demais. Eu achava lindo. Às vezes eu queria vir com ele só pra eu ficar olhando aquilo ali. Era só os detalhes, mas era bonito, né? Em vinho, assim. E aí, quando eu fui comprar o meu, aí quando chegou lá, eu vi o carro da cor vinho. Mas estava acabado de ser vendido, tinha acabado de ser vendido ali. Aí a gente conversando com a vendedora, né? Falou, quero aquele ali. Ah, ele acabou de ser vendido. Não tem outro? Não tem outro. Mas eu tenho um que tem os detalhes. Os detalhes nessa cor. Aí quando ela foi mostrar o carro, era exatamente os detalhes que eu via lá no carro do meu amigo, que eu achava lindo, sabe? Aí eu lembrei, na verdade eu nunca tinha orado por isso, assim, eu só almejei no meu coração, né? Por isso que a Bíblia fala que o Senhor, Ele realiza o desejo do nosso coração, né? E a gente nem né? É mesmo, cara? Sim. Olha. Aí o carro era branco, com os detalhes vinho, tanto ali dentro quanto fora. E, inclusive ele era até diferente dos outros, não tem nenhum igual. Só tem ele, hatch e sedã, daquele mesmo modelo, com aqueles detalhes. Ah, então É tipo uma edição limitada, né? É. E aí não tinha exatamente da cor que eu queria, assim, que eu não queria, né? Mas na hora ali eu falei, eu quero aquele, eu achei muito lindo. Mas Deus, Ele tinha algo pra mim, né? Inclusive, quando eu fui comprar, eu fui em outra concessionária e gostei lá de um, mais ou menos, só que não cabia no meu orçamento de jeito nenhum. E aí esse deu certo, né? Deu super certo. Então, e quando eu fui, que eu não conseguia, tipo, muito caro, né? Eu ficava triste. E nesse tempo também eu falava pro papai, vamos comigo na concessionária. Mamãe, eu falava, mãe, o papai não quer ir comigo. Ficava chateado porque o papai não queria me apoiar nisso, né? E aí eu fui até no casinho do Marquinho. Lá na Chevrolet. Não, ele foi uma vez aí eu fui lá e aí não dava certo. Aí, às vezes, eu conversava ali com alguns amigos e tal. Como é que tu comprou teu carro? Quanto é que foi e tal? Aí, tipo, parcela super cara, não tinha condições. E aí, o Senhor preparou, né? Foi na hora de Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Foi tudo certo, né, Carol? Aquele carro, né? Aquele carro nossa, aquele carro aí. Lindo, né? Meu carrinho. Carrão zerado. Mas mais lindo mesmo é o meu Palio. Claro. Esse Paliozão aí tá bombando. Gente, deixa eu contar a história do Palio. A gente tava aqui, eu tava sem carro, o papai me dando carona pra vir pra baixo, aí ele mandou uma mensagem. Com a foto, vocês já viram, né? Com o vídeo do carro. Um vídeo do carro. É o Uno. O Uno todo caindo aos pedaços. Aí ele bem assim, mandou o vídeo, aí mandou um áudio. Cara, olha esse carro aí, bem bonitinho. Vamos comprar esse carro pra ti? Vamos lá, eu tô passando aí pra gente ir lá comprar esse carro pra ti. Bora lá pegar esse carro pra ti. Todo animado, né? Aí eu olhei o carro. Meu Deus do céu. Aí eu pensei, vamos. Eu não tinha nenhum, né? Porque não tem nenhum. Mas assim, no vídeo, o carro não era legal. Pessoalmente, ele era pior. Vocês foram ver o carro? Sim, a gente foi lá no fim do mundo.
Vocês foram olhar aquele Uno. Lá no fim do mundo, o papai Meu foi. sonho, eu queria que tu começasse igual ele. Foi. Ele foi. Aí o que eu pensei? Eu pensei assim, papai deve estar me testando. Porque assim, não era legal não. Era totalmente insalubre. Aí eu pensei, meu Deus, eu não quero esse carro não. Como é que eu vou andar com a minha filha nesse carro, meu Deus? Aí eu fui com ele, né? E aqui, quietinha, bem aqui. Ai, meu Deus. Aí tá bom. Aí quando chegou lá, aí, meu Deus do céu, o Mas carro. ele tinha gostado? Não, eu acho que ele tava zoando. Não, eu acho que na verdade ele gostou, ele viu um potencial. É porque na real eu vi que o carro tava bem bonitinho no vídeo. Quando eu cheguei lá, aí meu coração. Aí eu fiquei pensando como é que eu ia falar pro papai, entendeu? Que eu não queria aquele carro. Aí tá bom, aí até que. Aí eu fiquei assim olhando, a gente ficou se olhando, e o homem lá todo animado, mostrando o carro. Meu Deus do céu. Aí o papai pensou, ele mesmo decidiu que não seria legal, né? Aí, não, né? Aí eu, papai, não quero esse carro, não. Aí tá bom, então tá bom, finalizou, aí vamos lá no feirão. Aí chegamos lá no feirão, aí já vimos outras coisas, aí... Mas eu não tava apressada pra ter um carro, porque eu também nem... Eu falei pro papai, eu quero. Aí ele falou, quantos mil tu tem? Eu falei, eu tenho R$1.000. Pronto, O carro era 4 mil. Mil é um, né, mano? O carro era 4 mil. Tipo assim, eu não tinha nenhum carro. Tendo um carro que eu ainda consigo, né, colaborar, tá ótimo. Aí a gente foi no feirão. O Uno era 4 mil? Era. Meu Deus do céu. Rapaz, Imagina as condições desse carro. Era 4. Não tava. Eu vou mostrar Já depois acabou? pra ti. Mano, Tá. Aí, eu só sei que o Senhor foi encaminhando, aí você sonhou, depois você mesmo achou o carro. Ah, verdade. Menino. Ah, você foi- é Samuel. É mesmo. Ei, mas Então aquilo o ali Senhor, foi ele. muito- Foi muito real meu sonho. Tipo assim, parecia que tu entrava lá na minha casa e falava assim, eu comprei um carro, ganhei um carro do papai. Eu, meu Deus, cara, sério, qual é o carro? Então, é um Fusca, quando eu ia lá ver era um Fusca laranja. Mãe, Mas parecia vou tão carregar. real que parecia que tava vendo o carro. lá Olha dentro. meu fusquinha verde aí. Fusca verde? É meu Não, paizinho. É tipo Ei, assim. mas foi incrível, sabe o que foi? Aí olha só, a Cleide convidou eles pra vir jantar aqui. Bora jantar aqui, bora. Aí falou, não tem o nome, tal. Ei, bora pesquisar o carro. Aí tá. Aí eu mexi, a Cleide mexeu, o Marquinho também, a Kali mexeu. Daqui a pouco a Kali disse, olha esse carro aqui. Aí ela disse, é mesmo, você vê. Aí papá, disse, é esse aqui. Aí ela tinha contado o sonho. Mas antes, ela já tinha sonhado. Aí ela viu o carro, mostrou pra nós e gostamos demais do carro. Aí já mandamos pra ti, tal. Já falando com a mulher de imediato. Então, sabe o que eu observo? Eu observo o seguinte, que talvez agora que tu vai ouvir. Mas a gente tava observando, meu Deus, essa menina é agora, como é que ela vai tocar a vida com essas duas crianças? E o marido com outra atividade, daqui, dacular, e pá, daqui, pá, dacular. Foi uma providência. Aí eu digo, meu Deus, prepara, aí nós começamos a morar, aí eu acredito, prepara, Senhor, o carro. Mas é o carro certo, me ajuda a identificar, ver, identificar, entendeu? E tem que carregar assim. aí o que acontece? O que aconteceu? Pausa. E aí logo depois, ó, mesmo nesse tempo que eu fiquei sem carro, fiquei 2 semanas sem carro, pra ir pro trabalho, pra levar essa menina pra parada, só a Heloísa que tava de boas, mas assim, eu gastei muito com Uber e o papai me dava apoio o tempo todo, o Samuel também me levava. E eu tava fazendo estágio. Foi uma prova, assim, ficar sem carro naquele período. Não foi legal. Mas a gente passou, né? Tudo a gente se adapta. E eu ia pra igreja, sem carro. Aí, às vezes, eu não ia, porque também o momento não tava legal, e eu não ia. Aí alguém falava assim, o que foi? Vamos botar aqui. Eu tô sem Já carro. paguei. Então eu vou passar aí na tua casa. Aí já me dava carona. E teve vários eventos que a Radassa teve lá dos adolescentes e eu fui com ela, levei ela, o papai me levou, e eu vim de carona, eu vim de Uber, mas não faltei, entendeu? Eu acho que, eu sempre falava assim, Propósito, né? eu coloquei assim que
Com carro ou sem carro eu vou congregar. Com carro ou sem carro eu vou trabalhar. Com carro ou sem carro eu vou fazer minhas coisas, né? Tem que fazer, não. E aí o Senhor proveu. Eu fiquei muito grata a Deus, olha. Eu fiquei, meu Deus, que super. Porque eu não estava pensando em comprar um carro. Né? Eu precisava, mas eu não tinha possibilidade de comprar. E aí Deus abençoou. Deus deu, né? Deus. Glória a Deus. Eu pegava carona com o Alisson. Daí o carro dele tinha uns detalhes. E aí eu achava lindo demais. Eu achava lindo. Às vezes eu queria vir com ele só pra eu ficar olhando aquilo ali. Era só os detalhes, mas era bonito, né? Em vinho, assim. E aí, quando eu fui comprar o meu, aí quando chegou lá, eu vi o carro da cor vinho. Mas estava acabado de ser vendido, tinha acabado de ser vendido ali. Aí a gente conversando com a vendedora, né? Falou, quero aquele ali. Ah, ele acabou de ser vendido. Não tem outro? Não tem outro. Mas eu tenho um que tem os detalhes. Os detalhes nessa cor. Aí quando ela foi mostrar o carro, era exatamente os detalhes que eu via lá no carro do meu amigo, que eu achava lindo, sabe? Aí eu lembrei. Na verdade, eu nunca tinha orado por isso, assim. Eu só almejei no meu coração, né? Por isso que a Bíblia fala que o Senhor, ele realiza o desejo do nosso coração, né? E a gente nem né? É mesmo, cara? Sim. Olha. Aí o carro era branco, com os detalhes vinho, tanto ali dentro quanto fora. E, inclusive ele era até diferente dos outros, não tem nenhum igual. Só tem ele, hatch e sedã, daquele mesmo modelo, com aqueles detalhes. Então É tipo uma edição limitada, né? É. E aí não tinha exatamente da cor que eu queria, assim, que eu não queria, né? Mas na hora ali eu falei, eu quero aquele, eu achei muito lindo. Mas Deus, ele tinha algo pra mim, né? Inclusive, quando eu fui comprar, eu fui em outra concessionária e gostei lá de um, mais ou menos, só que não cabia no meu orçamento de jeito nenhum. E aí esse deu certo, né? Deu super certo. Então, e quando eu fui, que eu não conseguia, tipo, muito caro, né? E eu ficava triste. E nesse tempo também eu falava pro papai, vamos comigo na concessionária. Mamãe falava, mãe, o papai não quer ir comigo. Ficava chateado porque o papai não queria me apoiar nisso, né? E aí eu fui até no casinho do Marquinho. Lá na Chevrolet. Aí. Não, ele foi uma vez aí eu fui lá e aí não dava certo. Aí, às vezes, eu conversava ali com alguns amigos e tal. Como é que tu comprou teu carro? Quanto é que foi e tal? Aí, tipo, parcela super cara, não tinha condições. E aí, o Senhor preparou, né? Foi na hora de Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Foi tudo certo, né, Carol? Aquele carro, né? Aquele carro era... Nossa, aquele carro aí. Lindo, né? Meu carrinho. Carrão zerado. Mas mais lindo mesmo é o meu Palio. Claro. Esse Paliozão aí tá bombando. Gente, deixa eu contar a história do Palio. A gente tava aqui, eu tava sem carro, o papai me dando carona pra vir pra baixo, aí ele mandou uma mensagem. Com a foto, vocês já viram, né? Com o vídeo do carro. Um vídeo do carro. É o Uno. O Uno todo caindo aos pedaços. Aí ele bem assim, mandou o vídeo, aí mandou um áudio. Cara, olha esse carro aí, bem bonitinho. Vamos comprar esse carro pra ti? Vamos lá, eu tô passando aí pra gente ir lá comprar esse carro pra ti. Bora lá pegar esse carro pra ti. Todo animado, né? Aí eu olhei o carro. Meu Deus do céu. Aí eu pensei, vamos. Eu não tinha nenhum, né? Aqui não tem nenhum. Mas assim, no vídeo, o carro não era legal. Pessoalmente, ele era pior. Vocês foram ver o carro? Sim, a gente lá no fim do mundo. Vocês foram olhar aquele Uno? Lá no fim do mundo, o papai Meu foi. sonho, eu queria que tu começasse igual ele. Foi. Ele foi. Aí o que eu pensei? Eu pensei assim, papai deve estar me testando. Porque assim, não era legal não. Era totalmente insalubre. Aí eu pensei, meu Deus, eu não quero esse carro não. Como é que eu vou andar com a minha filha nesse carro, meu Deus? Aí eu fui com ele, né? E aqui, quietinha, bem aqui. Ai, meu Deus. Aí tá bom. Aí quando chegou lá, aí, meu Deus do céu, o carro. Mas ele tinha gostado? Não, eu acho que ele tava zoando. Não, eu acho que na verdade ele gostou, ele viu um potencial. É porque na real eu vi que o carro tava bem bonitinho no vídeo. Quando eu cheguei lá, aí meu coração. Aí eu fiquei pensando como é que eu ia falar pro papai, entendeu?
que eu não queria aquele carro. Aí tá bom, aí até que... Aí eu fiquei assim olhando, a gente ficou se olhando e o homem lá todo animado, mostrando o carro. Meu Deus do céu. Aí o papai pensou, ele mesmo decidiu que não seria legal, né? Aí, não, né? Aí eu, papai, não quero esse carro, não. Aí tá bom, então tá bom. Finalizou, aí vamos lá no feirão. Aí chegamos lá no feirão, aí já vimos outras coisas, aí... Mas eu não tava apressada pra ter um carro. Porque eu também nem... Eu falei pro papai, eu quero. Aí ele falou, quantos mil tu tem? Eu falei, eu tenho R$1.000. Pronto, O carro era 4 mil. Mil é um, né, mano? O carro era 4 mil. Tipo assim, eu não tinha nenhum carro. Tendo um carro que eu ainda consigo, né, colaborar, tá ótimo. Aí a gente foi no feirão. O Uno era 4 mil? Era. Meu Deus do céu. Rapaz, Imagina as condições desse carro. Era 4. Não tava. Eu vou mostrar Já depois acabou? pra ti. Mano, Tá. Aí, eu só sei que o Senhor foi encaminhando, aí você sonhou, depois você mesmo achou o carro. Ah, verdade. Menino. Foi- Samuel. sonho. Mesmo. Ei, Então, mas então aquilo o ali Senhor, foi ele... muito- Foi muito real meu sonho. Tipo assim, parecia que tu entrava lá na minha casa e falava assim, eu comprei um carro, ganhei um carro do papai. Eu, meu Deus, carroceiro, qual é o carro? Então, mas é um Fusca, quando eu ia lá, era um Fusca laranja. Mãe, Mas parecia vou tão carregar. real, que parecia que tava vendo o carro. Olha né? o meu fusquinha verde aí. Fusca verde? É o meu Não, palhozinho. faz- É tipo Ei, mas assim, foi incrível, sabe o que foi? Aí olha só, a Cleide convidou eles para vir jantar aqui. Bora jantar aqui, bora. Aí falou, não tem o nome, tal. Ei, bora pesquisar o carro. Aí tá. Aí eu mexi, a Cleide mexeu, o Marquinho também, a Kali mexeu. Daqui a pouco a Kali disse, olha esse carro aqui. Aí ela disse, é mesmo, onde você vê? Aí papá, disse, é esse aqui. Aí ela tinha contado o sonho. mas antes, ela já tinha sonhado. Aí ela viu o carro, mostrou pra nós e gostamos demais do carro. Aí já mandamos pra ti, tal. Já falando com a mulher de imediato. Então, sabe o que eu observo? Eu observo o seguinte, que talvez agora que tu vai ouvir. Mas a gente tava observando, meu Deus, essa menina agora, como é que ela vai tocar a vida com essas duas crianças? E o marido com outra atividade, daqui, da acolá, e pá, daqui, pá, da acolá. Foi uma providência. Aí eu digo, meu Deus, prepara, aí nós vizinhos começam a morar, eu acredito, prepara, Senhor, o carro, mas é o carro certo, me ajuda a identificar, ver, identificar, entendeu? Tem que carregar assim. Aí o que acontece? O que aconteceu? E aí logo depois, ó, mesmo nesse tempo que eu fiquei sem carro, fiquei 2 semanas sem carro, pra ir pro trabalho, pra levar essa menina pra parada, só a Heloísa que tava de boas, mas assim, eu gastei muito com Uber e o papai me dava apoio o tempo todo, o Samuel também me levava e eu tava fazendo estágio, foi uma prova assim, ficar sem carro naquele período, não foi legal, mas a gente passou, né, tudo a gente se adapta. E eu ia pra igreja, sem carro, aí às vezes eu não ia porque também... O momento não tava legal e eu não ia. Aí alguém falava assim, o que foi? Vou botar aqui. Eu tô sem Já carro. paguei. Então eu vou passar aí na tua casa. Aí já me dava carona. E teve vários eventos que a Radassa teve lá dos adolescentes e eu fui com ela, levei ela, o papai me levou e eu vim de carona, vinha de Uber, mas não faltei. Entendeu? Eu acho que eu sempre falava assim. Propósito, né? Eu coloquei assim que com carro ou sem carro eu vou congregar, com carro ou sem carro eu vou trabalhar, com carro ou sem carro eu vou fazer minhas coisas, né? Tem que fazer, não. E aí o Senhor proveu. Eu fiquei muito grata a Deus, olha. Eu fiquei, meu Deus, que super, porque eu não tava pensando em comprar um carro, né? Eu precisava, mas eu não tinha possibilidade de comprar. E aí Deus abençoou. Deus deu, né? Deus. Glória a Deus. Bota a mão pra fora. Estica a mão. Estica a mão pra fora.
E tem mais outras coisas que a gente pode... Outra reunião que vamos falar sobre outros assuntos, mas assuntos que também vão combinar para glorificar Deus, de propósito, de resultado de oração, né? E tem muita coisa boa. Fala aí, irmão. Só quero agradecer pelo nosso bate-papo. Foi muito interessante essa troca de experiência, de coisas que aconteceram que a gente nem sabia, né, na vida do outro, embora seja da mesma família, né? Engraçado, né? Mas isso é interessante porque, apesar de sermos família, estarmos juntos muito tempo, cada um tem sua vida, né? No particular, ali no seu momento de dificuldade, e isso é propósito de Deus. Não tem como a gente estar todo o tempo junto, um ajudando o outro. O propósito é assim, cada um com seus problemas, e se a gente tiver para resolver junto, resolvemos junto. Se for sozinho, é sozinho. E é propósito de Deus. Bom, é isso. Nós, na próxima reunião, vamos de novo colocar um tema aqui em pauta e conversar, discutir. A ideia é acrescentar a vida do outro e trocar experiências com base na Bíblia, com base na experiência de alguém que já passou por isso. Se o Samuel ele conhece sobre direito, ele vai acrescentar na minha vida sobre direito, e vice-versa. A ideia é que a gente troque essas informações na parte de TI, de finanças, na parte de direito, na parte de administração, não importa. A ideia é acrescentar. Isso, Macari. Falei. Pega a palavra. Pelos testemunhos que edificam, realmente, e fica aqui a lição de que a gente mentaliza e verbaliza, né? E confia que Deus, ele pode tudo e que ele é o dono de todas as coisas, e é igual o meu sogro falou, que Deus, ele pode dar além do que a gente precisa, né? E é isso. Sempre o pensamento também de crescimento, de que hoje eu tenho um, mas amanhã eu preciso ter dois, e pensar no nosso futuro, né? É isso. Sam. Agradecer a oportunidade. Em nome de Jesus. Acho legal a gente estar se reunindo mais agora, que a gente tinha dado uma Parada, né? a gente está se reunindo mais. Isso é muito bom pra gente criar mais momentos assim, né? Porque a gente, às vezes, a gente está vendo a vida tão corrida, né? Que a gente não se aproxima. E acho que família é isso. Família é laço, né? Ter esses momentos de intimidade, de conhecer, saber da vida. Porque, agora, como o Marco falou, a gente segue nossas vidas e às vezes a gente não sabe tanto detalhe da vida, que às vezes é uma experiência que vai somar a sua própria, né? Uma experiência do outro que vai te ajudar a resolver uma questão sua. E isso é fundamental pra gente, e como família isso é muito bom nesses momentos, né? É verdade. Não, eu particularmente eu estou muito satisfeito com esse momento de bate-papo. Fala, Carolzinha. Eu quero só... Eu quero finalizar aqui com o versículo do livro de Esther 4:14. Foi falado sobre Esther aqui, né? E aí eu lembrei da situação de que Mardoqueu falou para ela assim, que se ela não se posicionasse em defender o povo naquela situação de morte, viria a ajuda de outro lugar, porque Deus ia livrar, mas ela ia perecer. Aí ela fala assim: se te calares neste tempo, socorro e livramento de outro lugar se levantará para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então existe um propósito. Eu sempre tomo para mim essa palavra aqui, porque assim, a responsabilidade da gente fazer pela nossa casa é nossa. Se a gente não fizer, os nossos filhos vão pagar por isso. E se a gente fizer, eles serão abençoados por isso, né? E assim, se nós não fizermos, o Senhor vai prover para eles de algum jeito. Mas com certeza foi para esse objetivo que nós somos os pais, somos o chefe da família. Então eu sempre penso isso, principalmente com relação ao Evangelho, a ensinar elas o amor de Jesus, né? Se eu não fizer, vai vir de outro lugar, mas eu fui colocada como mãe para isso, então eu faço. Então essa questão financeira, né? Questão de
Eu acho que Deus, ele colocou essa responsabilidade na família para isso, para esse crescimento. Se não for daqui, vai vir de algum lugar, ninguém vai morrer, ninguém vai padecer de fome, né? Se padecer, o Senhor vai prover. Mas ele tem nos dado a oportunidade de se posicionar, né? De ter um conhecimento para fazer alguma coisa. Eu acho que a gente foi falar sobre dinheiro, essas outras coisas, mas acho que o foco não foi esse de verdade. Eu acho Existia que o propósito era sobre finanças, mas ao mesmo tempo a gente vivenciou fatos gerados pela finança. Exato, mas acho que é porque eu acho que a finança é um colateral do principal, que é essa visão. Todas as ações elas decorrem essencialmente de uma visão. E se você desenvolve ela, como a gente está fazendo aqui, você tem ações mais assertivas. Se você não desenvolve, às vezes você vai ter ações não tão eficazes, né? Então, eu acho que falar sobre esse tema finanças é também, principalmente falar sobre coisas que não são de finanças. E que vai dar um efeito extremamente positivo nessa área que a gente queria abordar. Boa ideia. Bora agradecer a Deus, amor? Amor está preparando ali milho cozido, carne de sol, arrozinho daquele jeito e ela está na correria. Nativa ali. Nativa, isso mesmo. Na verdade, E o texto bíblico diz que a mulher sábia edifica. a casa e faz comida para a família. Na verdade, muitas dessas coisas que o Senhor almejou e conquistou é porque teve ela sendo sábia. Teve ela cuidando dos filhos, teve ela lhe apoiando, tipo assim, aliviando o seu fardo no que ela conseguia, né? Tipo assim, eu penso assim, que a Cleide guerreava em casa e eu guerreava fora, né? E guerreava com o menino. E aí o que acontece? Aí a gente observa também que isso é um assunto muito importante para ser tratado. Tem pelo menos da mulher 3 em assuntos casa. Eu pensando, você falando, né, que quando você tava com a cabeça muito cheia, ia lá no Borges. E ela ficava. E ela ficava, né? Algumas vezes a gente ia ela ia também por Mas trindade. eu sendo mulher e sabendo como é isso aí, aí tu vai lá. é uma coisa de se honrar também, né? É verdade. Agora, hoje nós temos aquele momento que a gente tira na pracinha, tomar um café, aquilo ali é top demais, cara. Eu tô gostando muito daquilo lá. Até pra gente dar um giro aí no lugar aí é bom demais. Bora orar, agradecer a Deus? Querido Pai, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos pelo momento que nós tivemos aqui na mesa, batendo papo, conversando, vendo as experiências uns dos outros e crescendo. Continua com a tua mão estendida sobre a vida da Carol, do Marcos, do Samuel, sobre a vida do Luiz, sobre a vida da Karen, sobre a vida da Radassa e da Heloísa, sobre a vida minha, da Cleide, da Amanda. Senhor, abençoa nossas vidas, cobre-nos com teu precioso sangue, ajuda-nos, Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor, os familiares da Karen, os familiares do Luiz, os familiares de pessoas amigas. Senhor, nos ajude para que possamos ser luz e sal da terra e que eles possam também ser abençoados ao se aproximar da gente. E aqueles que porventura se aproximarem com maus intenções, Senhor, elimina, repreende, lança por terra e nos dê vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Queria finalizar com um versículo da Bíblia que fala assim: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então pronto. Aí a Carol faz. Atitude, né? Quando a gente não sabe, tipo assim, você tem um projeto, tu tem um alvo, tu não sabe como é que tu chega lá, mas o Senhor Ele nos esclarece. É palavra, aquela lá. Ele nos esclarece. Atitude, né? Também, né? Não, então ele vai te orientar, faça tal coisa, sabedoria para seguir, faça tal coisa. Amém. A minha mente não ferve não, como a de vocês. É, Carol? Não. O que é ferro? Como assim? É assim, ó, papai, o Marquinhos veio aqui e falou alguma coisa com ele, a mente dele